Manaus foi criada no século XVII para demonstrar a presença lusitana e fixar domínio português na região amazônica, que na época já era considerada posição estratégica em território brasileiro. O núcleo urbano, localizado à margem esquerda do Rio Negro, teve início com a construção do Forte da Barra de São José, idealizado pelo capitão de artilharia, Francisco da Mota Falcão, em 1669, data que foi convencionada a usar como o nascimento da cidade. A Amazônia, de posse espanhola pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494, manteve-se inexplorada até o século XVI, quando se tornou alvo de interesse de holandeses, franceses, ingleses, irlandeses, e principalmente, de portugueses, que saíram em 25 de dezembro de 1615 de São Luís do Maranhão e chegaram ao Pará, onde em 1616, instalaram na Baía do Guajará o Forte do Presépio, nome que fazia referência ao dia da saída do Maranhão. Desta forma, ocuparam a hoje cidade de Belém e a denominaram de Santa Maria de Belém, cuja função era controlar toda a região da Bacia Amazônica e ocupar as terras de propriedade espanhola. O estado do Grão-Pará e Maranhão, criado em 31 de junho de 1751, pelo Marquês de Pombal, com sede em Belém, tinha o objetivo de demarcar as fronteiras portuguesas, efetivando o acordo feito com a coroa espanhola em 1750, o Tratado de Madrid. Que diferentemente do Tratado de Tordesilhas, que dividiu hoje território brasileiro, fundamentava-se no princípio jurídico de uti possidetis, em que cada parte há de ficar com o que atualmente possui. Ao redor do Forte de São José do Rio Negro se desenvolveu o povoado do Lugar da Barra, que por conta da sua posição geográfica passou a ser sede da comarca do São José do Rio Negro. Em 1755, por meio de carta régia, a antiga missão de Mariuá foi escolhida como capital, passando a se chamar Vila de Barcelos. Anos mais tarde a sede foi transferida para o Lugar da Barra, que em 1832 tornou-se Vila da Barra, e em 24 de outubro de 1848, a cidade da Barra de São José do Rio Negro. No entanto, com a elevação da comarca à categoria de província, em 1850, a cidade da Barra passou a se chamar em 4 de setembro de 1856, cidade de Manaus, tornando-se independente do estado do Grão-Pará. O nome lembra a tribo indígena dos Manaus, que habitavam a região onde hoje é Manaus antes de serem extintos por conta da civilização portuguesa, e seu significado é a Mãe dos Deuses. A partir de 1870, Manaus viveu o surto da economia gomífera, encerrando-se em 1913, em virtude da perda do mercado mundial para a borracha asiática, fazendo com que a cidade retornasse a um novo período de isolamento até o advento da Zona Franca de Manaus, em 1970. Formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Barra do Rio Negro, em 1695. Elevado à categoria de vila com a denominação de Barra do Rio Negro, em 1790, quando foi elevada à categoria de sede da antiga capitania do Rio Negro. Só em 1791, era a sede da capitania transferida de Barcelos para o Lugar da Barra, voltando a Barcelos em 1799. Em 1894, Barra foi restaurada, mas a sede só voltou para ali no dia 29 de março de 1808. Elevada à condição de cidade com a denominação de Barra do Rio Negro, pela Lei Provincial do Pará nº 145, de 24 de outubro de 1848. A Lei Provincial nº 582, de 5 de setembro de 1850, criou a província do Amazonas, cuja instalação em 1º de janeiro de 1852.
Em virtude da Lei Provincial nº 68, de 4 de setembro de 1856, o município de Barra do Rio Negro passou a denominar-se Manaus. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é capital do estado do Amazonas e se compõe de 3 distritos: Manaus, Remédios e Tauapessaçu. Assim permanecendo nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1/9 em 1920. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído do Distrito 7. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31/12 em 1936 e 31/12 em 1937. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 176, de 1º de dezembro de 1938, foram criados os distritos de Airão e Careiro e anexados ao município de Manaus. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é constituído pelo Distrito 7. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/7 em 1955. Pela Lei Estadual nº 99, de 19 de dezembro de 1955, é desmembrado do município de Manaus os distritos de Airão e Careiro, elevando-os à categoria de município. Em divisão territorial datada de 1/7 em 1960, o município é constituído do Distrito 7. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009,